professores da PUC de Goiás, porque poderia esquecer alguém e eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Fui muitíssimo bem recebido, como sempre, em Goiânia. Já não é a primeira vez que eu venho aqui na PUC, né? É a primeira, mas em outras faculdades, outras instituições, também sempre fui calorosamente recebido, e isso sempre me trouxe boas imagens e boas memórias desta terra. Eu queria dizer a vocês da importância de nós termos aqui agora uma reunião das PUCs irmãs, né? A PUC de Goiás, com a minha PUC de São Paulo, onde eu faço a minha carreira acadêmica, para que troquemos ideias e possamos refletir sobre algumas coisas muito importantes que estão acontecendo no nosso Brasil de hoje. Infelizmente, o nosso assunto é um assunto difícil, porque é um assunto que magoa, entristece uma sociedade, que é corrupção. Não é um assunto que, possamos dizer, seja positivo, mas é um assunto que é necessário, neste momento, mais que nunca. E o que é mais importante ainda é que nós estamos associando a corrupção à organização criminosa. A organização criminosa nós já conhecemos de filmes. Então eu conheço a máfia da Itália, conheço a dos Estados Unidos, mas será que no Brasil nós tínhamos crime organizado? Eu confesso a vocês que eu mesmo tinha dúvidas se nós tínhamos quadrilhas tão bem organizadas como é o crime organizado. E nós temos, infelizmente, e nas entranhas do poder, nós temos esse fantasma que em outros países, na maior parte deles, se dá fora do governo. São como institutos, pessoas, turmas com uma máfia que trabalham por fora e compram alguns funcionários. Agora aqui nós temos uma situação peculiar. Nós temos um Brasil escancarado de dentro para fora. Quer dizer, a organização criminosa que não é do governo, ela é filial, não? Ela é de menor importância. E isso realmente me surpreendeu bastante. Sou obrigado a dizer e confessar a vocês. Nós tínhamos uma lei, a 9034, de 1995, que tratava do crime organizado. Então, quando ela saiu em 95, foi justamente a época que começamos a estudar essa lei e falar, puxa, cadê o crime organizado no Brasil? Não tem. Né? Tem aí uma quadrilha aqui, uma quadrilha ali, um bando de traficantes para cá ou para lá. E a lei foi muito mal feita. A lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo alguns meses depois, especialmente o artigo 3º, que dizia que o juiz era o inquisidor, o juiz fazia tudo. Até as provas o juiz trancava num cofre no gabinete dele e nem as partes podiam conhecer essas provas. Então a lei, obviamente, travou no Supremo Tribunal Federal, porque não tinha cabimento. E nós nunca usamos. Ela ficou esquecida nos livros, simplesmente por uma memória de uma lei de crime organizado. O que acontece no Brasil, então, como um fenômeno que a gente vê poucas vezes? Em 2013, possivelmente, lógico, a população esgotada, todos nós sofrendo com recessão, inflação, falta de emprego, que a situação vem crescendo, né, de uns tempos para cá. O fato é, eclodiram movimentos no Brasil em maio, junho de 2013, se vocês bem se lembram, em todas as cidades, ou todas as capitais, pelo menos, com certeza, aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E era um movimento que começou em São Paulo por causa de um aumento de 20 centavos no preço da passagem de metrô e ônibus. Aí o pessoal se revoltou, começou o movimento Passe Livre, né? E aí foram juntando outras pessoas, abaixo a corrupção, abaixo isso, abaixo aquilo, abaixo tudo, né? Abaixou o santo na população, e nós vivemos aqui uma terapia coletiva no Brasil. Todo mundo foi para a rua xingar, falar, abaixo a corrupção, abaixo tá bom. Mas qual era a bandeira que nós tínhamos naquela época? Nenhuma. Nenhuma bandeira certa, porque até os próprios integrantes do movimento Passe Livre disseram, depois com cartazes, nós não estamos aqui por 20 centavos,
porque também seria demais, né? Parar o Brasil por 20 centavos. Então o que aconteceu? Foi uma catarse coletiva, né? Nós estávamos todos insatisfeitos. O Congresso Nacional, que não é evidentemente bobo, né? Pode ser tudo menos bobo, tirou do arquivo uma lei de crime organizado que estava para ser votada e jogou na pauta e aprovou em agosto. E deu um tiro no pé que foi uma coisa impressionante, foi um erro crasso da classe política brasileira que só favoreceu a sociedade. A Lei 12.850 de 2013 jamais existiria se os políticos soubessem e fossem evidentes e percebessem o estado a que a política chegou hoje. Imagine, menos de 4 anos, 3 anos depois, o Brasil mudou completamente. Mudou o governo por impeachment. Os caciques do Congresso caíram. A classe política está absolutamente desacreditada. Nos estados, inclusive, estados quebraram. Como que o estado quebra? Então nós estamos acompanhando uma mutação na sociedade brasileira realmente inédita, sem dúvida. Vocês estão vivendo um momento histórico, como eu vivi na minha juventude a ditadura militar. Só quem passa por uma situação é que sabe descrever no futuro exatamente o que viveu, o que sentiu. E vocês vão poder descrever, seja lá para onde nós caminharmos, eu espero por um lado muito bom, positivo, mas vocês vão dizer, olha, eu vivi a fase da quebra da corrupção, ou a quebra de uma espinha dorsal de uma política muito mal feita. Pois bem, eu me lembro de ter, logo que essa lei saiu, eu escrevi meu livro Organização Criminosa. E a primeira palestra que eu dei a respeito de organização criminosa, da nova lei, foi na PUC de São Paulo, para um auditório como vocês estão hoje aqui reunidos. E aí eu comentei alguns aspectos dessa lei que eu quero comentar com vocês. Então, naquela ocasião, havia uma discussão muito grande em relação à delação premiada, no sentido de ser ela, para muitos doutrinadores, uma lei antiética, uma lei imoral, uma lei que privilegiava o dedurismo, uma lei que fazia com que as pessoas delatassem companheiros, e que isso era absurdo. O Estado trabalhar com uma lei desse nível. E eu disse naquela ocasião, como sempre disse, antes mesmo dessa lei existir, fazendo um parênteses, nós já tivemos delações premiadas em várias outras leis, mas nunca pegaram, sabe aquela lei que não cola, não pega, o brasileiro não usa. Então nós tivemos a lei de proteção à testemunha, nós tivemos a lei de lavagem de dinheiro, nós tivemos a própria extorsão mediante sequestro, também teve delação, tivemos vários crimes com delação e ela nunca pegou. Por quê? Porque ela estava sempre uma pegadinha do legislador. E qual era a pegadinha? Toda vez que ele lançava a delação premiada, vinha uma classe de juristas criticando a imoralidade, a falta de ética, blá blá blá. E junto com isso, com esse discurso, a pegadinha jurídica é que para haver delação premiada era preciso preencher todos os requisitos da lei. Eles eram cumulativos e não alternativos como hoje. Então naquela ocasião tinha que devolver tudo para os cofres públicos, indicar todos os comparsas, permitir a desestruturação de toda a organização criminosa, e ainda tinha uma cláusula que era interessantíssima, soltar a vítima com a plena integridade física. O que isso tem a ver com corrupção? Nada, mas se vocês forem na lei de proteção à testemunha, tem essa cláusula. Então, qual é o único crime que dava para você aplicar e ainda assim rezando para as 4 ou 5 cláusulas estarem juntas? Extorsão mediante sequestro, porque é a única que tinha a vítima para soltar. Pois bem, a lei então nunca pegou. Quando em 2013 esta nova lei foi feita, ela veio com requisitos alternativos. E aí foi o que eu chamei de tiro no pé que o legislador deu e não percebeu. Pegou. E a partir de 2013, vocês começaram a ver sucessivas delações que desestruturaram várias instituições e vários crimes organizados. A lei é boa? Ela é boa. Ela traz, a delação é antiética. Eu sempre disse o seguinte,
Como que se vai querer ética no ambiente criminoso? Só faltava essa. Quer dizer, o senhor é um bandido, mas o senhor está agindo de maneira imoral. Não, ele já está praticando um crime. Quer dizer, a imoralidade é o mínimo aí. Então, quem comete um crime vai falar imoral? Não, eu sou um bandido elegante, eu sou um bandido ético. Eu prezo a ética. Quer dizer, eu nunca vi isso. Então, eu sempre bati duramente nessa história de que delação premiada é imoral, é antiético. Antiética é a corrupção, imoral é o estado de coisas que nós estamos vivendo. Então, nós temos que partir de valores diferentes. E não os valores de um mundo criminoso, de um submundo. É assim que os estados estrangeiros quebraram as espinhas de vários crimes organizados. Desse modo, com colaboração premiada. Quem vai falar? Vai falar por quê? Para ir preso? E tem mais. Você depois me cobrem se eu estiver falando alguma inverdade. Essa lei só está também dando certo porque é para o crime de colarinho branco. Eu queria ver uma quadrilha organizada de tráfico ter um delator que durasse 2 dias antes de ser morto. Inclusive num presídio de segurança máxima, ele iria ser morto. Então é interessante que a lei só funciona, está funcionando, porque o colarinho branco, no fundo, é covarde. Ele mete a mão nos fundos, mete a mão nos cofres, mas ele é sempre escondido. Ele sempre tem uma pose de um indivíduo honesto, trabalhador, ético e o exemplo da comunidade. É assim políticos falam, o senhor está sendo acusado de corrupção, isso é verdade. Isso daqui é coisa da política, os meus opositores, é sempre a mesma cantilena. Então, o que acontece é, ninguém matou um delator até hoje. De modo que, o que eu quero dizer a vocês, é que nós temos só que aproveitar enquanto essa onda da lei 12.850 está produzindo efeito, porque quando acabar, quer dizer, quando sofre um esgotamento natural, nós não vamos ter tão fácil o crime organizado desvendado nos crimes violentos. Existem associações criminosas para justiceiros, para matar pessoas, mercenários, para invasão de terras, tem de todo tipo. Só que esse pessoal mata. Então o delator tem que pensar, eu vou ganhar uma redução de pena debaixo da terra. Então as coisas vão ser mais delicadas do que estão sendo hoje. Então essa é a primeira observação que eu faço. A lei é boa, mas dificilmente ela vai dar resultado para outros delitos que não sejam esses delitos não violentos. Muito bem, escrevi o livro e aquela coisa começou a me consumir. Quando começaram a estourar as primeiras delações, eu falei, eu preciso estudar corrupção um pouco mais a fundo para poder opinar um pouco mais de técnica. E escrevi em 2015 o meu livro Corrupção e Anticorrupção, comentando inclusive a lei anticorrupção que saiu esse ano. Aí fui vendo, logicamente, não é um assunto agradável. Corrupção vem de podridão, vem de putrefação. Essa é a origem da palavra em latim corruptio. Então é uma coisa realmente baixa. E aqueles que pensam que a prostituição, como se diz muitas vezes, é a profissão mais antiga do mundo, se equivocam, é a corrupção. E eu posso dizer isso a vocês que também escrevi sobre prostituição, genocídio e tráfico de pessoas. E quando estudei esse assunto, é que eu vi muitos autores dizendo que prostituição nada, é a corrupção, a ocupação mais antiga do mundo. O homem, desde que é homem, é imperfeito, e com a sua imperfeição, corrompe-se. Corrompe-se por bens materiais. E o que rege a nossa vida, infelizmente, ainda são os bens materiais. Pois bem, vi e estudei a corrupção, acho que temos que combater, sem dúvida nenhuma. Propus nesse livro, ao final, várias medidas, porque eu sempre achei, desde que comecei a escrever, desde o meu primeiro trabalho, de 1996, que foi a minha dissertação de mestrado, o valor da confissão como meio de prova no processo penal, eu sempre achei que qualquer pessoa, no meio acadêmico, tem que propor alguma coisa. Se você tem a proposta de ser um cientista,
seja em qualquer área, ciência do direito, ciência da medicina, qualquer ciência, você tem que ser um colaborador dessa ciência. Você não pode ser simplesmente um detrator dessa ciência. Então não adianta eu simplesmente jogar pedras no telhado de vidro e falar, está tudo errado, né? A prisão está errada, a corrupção está errada, e alguém pode falar, e o que o senhor propõe para melhorar isso aí? O que está errado eu também sei. Então eu sempre procurei terminar um trabalho meu com propostas. Nunca no vazio, nunca termina a última linha, então tudo se perdeu. Não. Tem uma esperança. Quais são as propostas? Então eu enumerei. Acho sim, aí compatíveis algumas ideias que eu proponho com as ideias que o pessoal da Lava Jato propõe. A corrupção precisa ser aumentada a pena sem dúvida nenhuma. Eu não trabalho com a ideia de que aumentar a pena elimina o crime, certo? De jeito nenhum. Não tenho essa mentalidade porque isso é bobagem, não adianta. O latrocínio, quando em 1990 ganhou a pena de 20 anos, pena mínima, não reduziu. A taxa de latrocínio é sempre a mesma. Há uma regularidade nesse nível de crime. Quer dizer, não foi a lei que permitiu uma redução. Isso eu tenho bem claro. Mas acontece que a corrupção tem outra pegadinha do legislador, e essa sim precisa ser derrotada, que é a política da pena mínima. Os legisladores sabem que os juízes brasileiros trabalham com a política da pena mínima. Todo mundo é exagero, muitos dão a pena no mínimo para qualquer crime, para não ter nem que fundamentar. Porque existe uma jurisprudência, a meu ver inconstitucional, que fala que a pena fixada no mínimo não precisa de fundamento. Aí eu fiquei pensando, então o artigo 93, inciso 9 da Constituição foi revogado, eu não sei. Porque lá está escrito que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. Imagine uma decisão condenatória. Como é que eu posso não fundamentar e alguém dizer que está tudo bem? Não tem problema. Então, esse é um mau uso de uma política de pena mínima que eu sempre combati e tive a grata satisfação de, no julgamento do Mensalão, ser citado pelo ministro Joaquim Barbosa, quando os outros ministros começaram a reclamar que ele estava aplicando todas as penas acima do mínimo. E ele pegou um trecho do meu livro e leu. Falou, acontece que eu também sou contrário a essa política da pena mínima. Por quê? Porque pena mínima não é pena justa, é só mínima. Então vamos fixar uma pena que é justa, pelo que a pessoa fez, pelo que a pessoa representa como criminoso. Nós não temos o mesmo roubador em todos os roubos, nós não temos o mesmo homicida em todos os homicídios, senão não haveria qualificação, privilégio, causa de aumento, causa de diminuição. Isso é uma pena justa, isso é uma pena individualizada. Pois bem, por causa da política da pena mínima, que o Congresso bobo não é, já falei, sabe, juiz aplica no mínimo, houve uma gritaria um tempo atrás que a pena da corrupção estava baixa. O Congresso correu, grita do povo, vou resolver. Aumentou a pena e chegou na televisão, eu me lembro que o repórter falou assim, saiu uma lei hoje aumentando a pena da corrupção para 12 anos. Eu falei, puxa, eu devo estar completamente por fora. Fui olhar o código. A pena era 2 a 8 anos, agora é 2 a 12. Então, deu para entender o que eles fizeram, O juiz vai continuar aplicando 2, nenhum juiz brasileiro aplica a pena máxima, porque o tribunal também não mantém, então eles aumentaram a pena da corrupção, o máximo, para todo mundo continuar a receber 2 anos e ter direito a tudo, sursi, pena alternativa, que é prestação de serviço, pena de multa, cadeia, não, ninguém dá cadeia, não tem condições no nosso sistema de você aplicar 2 anos para um primário sem antecedentes da regime fechado. Não existe. O primeiro crime é por conta da casa. Certo? Não tem problema nenhum. Eu não quero fazer apologia de crime, mas eu garanto. Quem praticar um crime não vai para a cadeia. Não vai. O primeiro crime é por conta da casa. A menos que você seja um lunático que entre numa creche e estrangule 10 crianças. Aí talvez você vá para o regime fechado. Talvez. Porque pode ser que um juiz um pouco mais liberal fale, não,
Recolhimento domiciliar é suficiente, põe uma tornozeleira. E vocês estão rindo, mas nós temos condenados da Lava Jato a 16 anos de reclusão em casa. Então vocês vejam que não é uma coisa tão bizarra assim, não é? Essas coisas que eu digo. A gente não acha explicação para isso, eu não acho. Então até agora, estou dizendo a vocês que a corrupção precisa ser combatida, o crime organizado também. Tudo isso é visceralmente horrível para a sociedade brasileira, porque corrompe e põe as nossas economias buraco abaixo. Porém, é preciso fazer tudo isso dentro da mais absoluta legalidade. Nós não temos condições de ser um país tão jovem em democracia, depois de 20 anos de ditadura militar, e depois de tantos anos daquela política corrupta dos anos 30, 40, 50, enfim, nós não temos condições de voltar a viver qualquer tipo de abuso ou arbitrariedade. Nós temos que agora zelar pela Constituição de 88, que a duras penas colocou no seu artigo 5º vários direitos humanos fundamentais, alguns que nós não tínhamos, e foram colocados nesse ano. Vocês estudam naturalmente direito, eu imagino é assim que a ciência do direito pede que se estude, da Constituição para baixo, não de baixo para cima, não é isso? Se uma lei processual se bate com a Constituição, quem é que leva? A Constituição, não a lei ordinária, é assim que a gente estuda. Então nós não podemos esquecer que existe um artigo 5º com direitos individuais. E dentre esses direitos, um dos mais importantes na nossa área penal é a legalidade. Não haverá nada, nenhuma punição, sem lei anterior que a defina e que efetive qual é a sanção, para nós sabermos. Eu não posso ser colhido de surpresa. Eu não quero praticar crimes, mas eu pratico sem querer. Por quê? Porque surge uma lei do nada. Então, nós precisamos trabalhar dentro da legalidade. E é isso que me preocupa hoje no Brasil, já até conversando com os seus queridos professores na sala dos professores, eu já dizia, me preocupa hoje o rumo que a Operação Lava Jato vai tomar, ou está tomando, porque hoje a população está batendo palmas e está feliz com prisões preventivas de vários indivíduos bem aquinhoados, bem afortunados, mas elas são preventivas, elas ainda não são penas. Então, bater palma agora é pouco cedo. Precisa ver se depois, no final do processo, quando houver o trânsito em julgado, essas penas serão mantidas. Essas penas e essa cadeia serão mantidas. Porque, do contrário, nós ficamos batendo palma em torno de nada. Porque a pessoa passa um tempo presa provisoriamente, é um tempo ruim, naturalmente, certo? Não estou dizendo que um dia na cadeia seja bom. Mas é um tempo ínfimo para muita gente que pode merecer uma pena de 100 anos. Tantas foram as corrupções que ela realizou, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, não é? Que 1 ano, 2 anos de prisão provisória para depois ir para a rua não é nada. Não é absolutamente nada, frente à lesão provocada pelo crime e pelo excesso de crimes. Então, como eu disse há pouco, estamos tendo delatores? Vários. Estamos tendo condenações? Várias. Mas eu não estou vendo gente presa. Se vocês tiverem, me mostrem. Eu estou vendo gente com 16 anos em casa. Tem um outro doleiro que ficou preso provisoriamente, acho que uns 2 anos, e agora tem mais 6 meses em casa e depois diz que vai ficar livre. Aí eu falo, puxa vida, eu queria tanto folhear esse processo para entender, porque a longa distância eu não entendo essas coisas. Quer dizer, vai sobrar alguém para ir para a cadeia? Porque se todo mundo delatar todo mundo e ganhar, todo mundo for premiado, quem vai para a cadeia somos todos nós. Deve ser isso. Quem sobrou aí na rua? Você levanta o dedo, vai você. Você delatou alguém? Não, então cana. Porque isso é preocupante. Outra preocupação que eu tenho, e que eu quero compartilhar com os alunos, os operadores de direito, não adianta a gente ficar só batendo palma, nós temos que criticar construtivamente. Hoje as condenações e as prisões estão saindo, amanhã elas serão mantidas pelo Supremo Tribunal Federal. Se elas forem ilegais, como eu penso que algumas são,
elas serão mantidas pela mais alta Corte de Justiça do Brasil, porque se forem, meus caros, nós não precisamos mais de Código de Processo Penal e muito menos de Código Penal. Nós vamos fazer como nos Estados Unidos, estudar jurisprudência. Você joga os livros, os códigos fora e a gente vai estudar jurisprudência, como os alunos americanos fazem. Não é? Ficam folheando acordos da Suprema Corte, do Tribunal do seu Estado, porque cada um faz o que quiser. É mais ou menos isso, um direito consuetudinário. Não é? Jurisprudência é tudo. Lei. Lei é o que o juiz diz que é. Ouvi isso do ministro Anthony Kennedy, da Suprema Corte Americana, quando nós fizemos um estágio lá em 1994. Ele falou, vocês querem saber para nós americanos o que a lei é? É o que nós dizemos que ela é. Nós, digo, juízes. Então, você não interpreta a lei lá. Você é advogado, você é promotor. Eu sou juiz, eu digo o que ela quer dizer. Então, é outra concepção de mundo também político, porque os juízes lá, 90% são eleitos pelo povo, de modo que eles têm uma legitimidade do próprio povo a quem eles servem. Os nossos juízes são concursados. Eu sou concursado, eu devo à população respeito à lei. Ninguém me colocou no cargo que eu tenho. Então, a única legitimação das minhas decisões frente aos réus que eu sentencio advém da minha correta aplicação da lei. Porque a lei foi votada pelo parlamento, gostemos dele ou não, e foi sancionada pelo presidente da República, todos eleitos pelo povo. Se corretamente ou não, cabe a nós, sociedade, repensarmos as coisas. Mas não é juiz que diz o que a lei é aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente ouve que o juiz é o escravo da lei, não é assim? O juiz não fala, eu faço o que eu quero, está escrito aqui, mas eu vou fazer do meu jeito. Não é assim que funciona o nosso sistema. E eu tenho visto delações serem assinadas completamente fora dos rigores da lei, da organização criminosa. Eu li essas relações, que tratam de assuntos que não têm absolutamente nem a ver com o direito penal. Tratam de ações civis, tratam de direitos suprimidos, tratam, enfim, de N coisas que estão fora do âmbito penal. Será que elas vão ser mantidas? Ou será que um tribunal superior vai falar, espera um pouquinho, essa delação aqui é ilegal, vou anular. Anulando a delação, anula o processo inteiro. Porque a condenação foi baseada na delação, entre outras provas. Se anular uma delação, o castelo de cartas começa a cair. E aí nós vamos estar preparados para ver essa decisão acontecer daqui 5 anos, porque vai demorar. O mensalão demorou 8 anos para ser julgado. Então, a minha preocupação, mais uma vez, que eu acho que deve ser de todos, é que a Lava Jato trabalhe bem, para que o trabalho dela não seja refeito, para que o trabalho dela não seja uma frustração para a sociedade brasileira. Querem outro exemplo? A OAB entrou com uma ação agora no Supremo, acho que até tardiamente, para questionar os ministros se existe no Brasil a condução coercitiva inaugurada em Curitiba. Porque eu não conheço a lei que é aplicada em Curitiba. Essa lei, para mim, não existe. Condução coercitiva, meus caros, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, se dá apenas e tão somente quando uma testemunha é intimada a comparecer a uma audiência para depor e não vai. Não vai e não dá justificativa. Aí eu marco uma nova audiência e mando o oficial de justiça trazê-la coercitivamente. E se ela oferecer resistência, eu chamo a polícia. Alguém está vendo alguma semelhança com esse procedimento? Porque eu não estou. Eu estou vendo conduções coercitivas agora, depois da festa de Curitiba ter inaugurado, no Brasil inteiro, do sujeito mandar a Polícia Federal, 8 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, dar uma pancada na sua casa, você abre a porta e fala assim, você é o fulano? Sou, vamos comigo. Vamos para onde, meu filho? Vamos que você vai ser ouvido coercitivamente. Mas isso não está na lei, não importa, vem comigo que é melhor. Onde está? Qual é a lei que diz isso? Porque eu não conheço essa lei. Suspeito. Tá bom, olha bem, estou falando que estão mandando condução coercitiva para testemunha. Testemunha nem suspeita é um colaborador da justiça. Bate lá e fala, vamos comigo. Então já está errado. Agora, vamos ao suspeito. Você é suspeito. Bato na sua casa,
Fala, você é fulano? É. Vamos comigo que você vai ser ouvido. Espera um pouquinho, eu sou suspeito. Eu tenho direito ao silêncio. Eu tenho direito de não me autoincriminar. Está na Constituição Federal. Alguém lembra dela? Então, está lá. Eu não sou obrigado nem a ir ao juízo. Como dizia a professora Ada Pellegrini Nova no seu livro Liberdades Públicas, o réu tem direito de audiência. Direito de audiência. Não obrigação. Se você quiser me processar, eu fui citado, contrato um advogado, eu não apareço no fórum. O problema é meu. Não vou nem para interrogatório, porque qual é a lei ou qual é o juiz que vai me obrigar coercitivamente a sentar na frente do juiz para dizer eu nada tenho a declarar. Muito obrigado, até logo. Agradeço a condução no Camburão. Tá? Agora vou voltar para minha casa. Você vai até o juiz debaixo de força para dizer que você vai ficar calado? Aí tem lá o artigo 260 que diz que você pode conduzir coercitivamente o réu à presença do juiz. Mas é preciso ter um mínimo de interpretação no artigo 260, que é um artigo um pouco antigo. Não é? O artigo diz, você pode conduzir coercitivamente o réu para quê? Porque você pode ter uma séria dúvida, por exemplo, quanto à sua identidade. E nós já temos uma lei que dispõe que se houver dúvida quanto à identidade, para não processar um inocente no lugar do culpado, você colhe as impressões datiloscópicas, você tira a fotografia, você faz o que for necessário. Tem até exame de DNA hoje, previsto em lei. Então eu estou em dúvida se aquele réu é o réu que eu pensei, porque uma testemunha descreveu de um jeito e outra descreveu de outro. Eu quero ver o réu, eu sou juiz. Eu estou em dúvida em relação à identidade dele. Então eu mando buscá-lo coercitivamente, mas não para ser ouvido. Se eu não tenho dúvida de quem eu estou processando, eu não posso obrigá-lo a comparecer à audiência debaixo de vara. E isso está acontecendo. Ciclicamente. Todos os dias. Testemunhas e suspeitos conduzidos de maneira ilegal. E ninguém está falando nada nos tribunais superiores, eu não sei porquê. Agora o AB cansou e trocou uma ação que é mais ou menos dizer o seguinte: Supremo, por favor, criaram este instituto, diga se ele existe. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar a história das cestas básicas. Eu não sei se vocês se recordam, talvez não, muitos estão na faculdade agora, não pegaram essa frase que já faz 10 anos, da Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, Lei de Combate à Violência Doméstica, os juízes brasileiros, muitos deles acomodados, política da pena mínima, lá na transação do GCRIM, que era permitida para qualquer tipo de violência, hoje não é mais para violência doméstica, mas era permitida para qualquer, então o marido papum na mulher. Chegava lá na transação, o juiz olhava e falava assim: 2 cestas básicas por orfanato tal. Tá bom? Tá bom? Tudo bem? Pronto, concorda? Bate o martelo. Deu o quê? 5 minutos, resolveu o caso. Como tinha muita violência doméstica, era muita cesta básica. Eu me lembro que na época um orfanato chegou a reclamar. Ligou para o tribunal, eu era da corregedoria, e falou assim: olha, a gente não aguenta mais receber cesta básica, não tem de pôr. Porque cesta básica é muito confortável fazer caridade à custa dos outros, porque acho que era isso que o juiz pensava. Dou a cesta básica. Essa criançada está morrendo de fome. Cesta básica, a criança não gosta. Sabe que é arroz, macarrão, farinha. Então vai doar brinquedo, vai doar um coelho de Páscoa aí, um chocolate para essa criançada. Não, era arroz. Não bastasse o orfanato estar cheio de cesta básica, as mulheres já estavam sendo agredidas em casa e o sujeito já tinha cesta básica guardada. Eu sei que parece engraçado, mas é triste. No ano de 2000, quando eu estava na corregedoria, o Corregedor-Geral de Justiça convocou todos os juízes do Estado de São Paulo que trabalhassem no GCRIM. Lotou um auditório como esse e trouxe a mulher, advogada da Comissão de Prerrogativas da Mulher, para que ela explicasse àquele bando de homens que a violência doméstica é trágica, que a violência doméstica não pode ser combatida com a porcaria de uma cesta básica, que desacredita completamente a justiça. E aí eu já digo mais para vocês, essa pena não existe. Procurem no código, nas leis, onde vocês quiserem, pena de cesta básica. Procurem no Google, procurem
cesta básica e vê se sai uma lei penal que tenha cesta básica. Não existe. Sabe quem inventou a lei? Aliás, a pena? Juiz do GCRIM, porque é transação. Você faz o que você quer. O promotor está de acordo? O advogado está de acordo? Porque o advogado é óbvio, né? Agora, cesta básica, fica quieto. Né? Para o promotor, que também não quer trabalhar, fala, tá bom, cesta básica. Isso virou moda em todos os GCRIMs. O corregedor trouxe a mulher falou, explicou, a advogada foi muito detalhista, adiantou 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo cesta básica. Em 2006, a Lei Maria da Penha, no artigo 17, foi obrigada a dizer assim: é vedada a aplicação da pena de cesta básica. Quando eu vou comentar esse artigo, eu fico sem jeito, porque é mais ou menos dizer assim: é vedado ao juiz cometer ilegalidades. Pois a pena não existe. Como é que você veda uma pena que não existe? Aí você vai me dizer, mas existe na prática. Então olha onde nós chegamos no Brasil. A pena não está na lei, o juiz criou a pena e o legislador é obrigado a proibir o que não existe, porque estava acontecendo. Aí proibiu o resto também. Não pode aplicar a lei do GCRIM para a violência doméstica, não pode dar cesta básica, não pode dar pena pecuniária, nem multa, porque senão também é pancada, poupança, entendeu? Tem que ser prisão mesmo. Só que a Lei Maria da Penha tem um gravíssimo erro, perdoe-me entrar nesse assunto, mas acontece que tem mesmo. Que já que eu estou pregando um pouco de legalidade, que é o que eu acho justo, eu também não concordo que a Lei Maria da Penha mexeu na parte processual muito bem, mas a parte penal ficou esquecida. Qual é a pena de uma lesão corporal que o marido pratica contra a mulher? 3 meses. Qual é a pena do crime de ameaça, que vive acontecendo todo dia? Eu recebo no gabinete casos de agressão, e a agressão é a ameaça: vou te matar. Aí a mulher vai para a delegacia, registra ocorrência, o juiz decreta preventiva. Muito bem, o marido foi para a cadeia porque ameaçou a mulher. Qual é a pena? 1 mês a 6 meses. Ou multa. Aí eu estou no gabinete um dia, recebo um habeas corpus, abro, é um sujeito preso a 6 meses, preventiva, por ameaça. Aí eu falei, deve ter alguma coisa errada. Né? Esse cara deve ser ladrão, homicida. Deixa eu ver a folha de antecedentes. Olhei lá, não tinha nada, só tinha iniciamento por ameaça. Eu falei, vai ver que está na denúncia. Né? Ele tem ameaça e mais latrocínio. Aí fui olhar na denúncia, não, ameaça. Só artigo 147. Ele já estava preso há 6 meses. Pena máxima da ameaça, 6 meses. Dei a liminar, mandei soltar. Agora, quantos não são os casos que o juiz não solta e diz, que eu já vi acontecer, 8 meses de prisão, ameaça. Aí não vou dar nomes, evidente, mas eu falei para um outro colega que era o dono do processo, falei assim, 8 meses, é só ameaça. Eu falei, se eu soltar ele e matar a mulher. Eu falei, é um risco que a gente corre na vida, entendeu? Acontece. Ou você vai trazer a mulher dele para morar com você. Porque como é que você controla a criminalidade? Então não solta mais ninguém, concorda? O sujeito foi preso em flagrante, eu falo, prende porque ele vai poder delinquir de novo. Não sai nunca mais, prisão perpétua. Ele estava 8 meses preso por ameaça e o juiz não soltou, o colega desembargador não soltou, falou, quer saber? Eu não vou soltar, ele que vai ao STJ. Aí o STJ solta, se ele matar a mulher, é culpa dos ministros. Mas é para isso que você é juiz? Para ter medo de tomar uma decisão que é impopular? Ou uma decisão que pode trazer mesmo, porque aí vai lá o Datena na televisão e vai lá, juiz soltou, matou a mulher no dia seguinte. Parece para todo mundo que está ouvindo que a culpa é do juiz. Mas o juiz não pode segurar uma pessoa presa eternamente, simplesmente porque não existe prazo. Vocês estudam prazos. Nós estudamos o princípio da razoabilidade na prisão. A gente tem que respeitar a legalidade. Então como é que fica a vida extra-fórum? Quer dizer, o juiz vai fazer o que ele bem entender? Então tudo isso eu trouxe aqui para vocês como, vamos dizer assim, uma cesta básica, né, de institutos penais. Quer dizer, nós tínhamos pena que não existia, era aplicada, e agora nós estamos vivendo essa fase da Lava Jato, igualzinha.
igualzinha. Coisas que não existem estão sendo feitas. Prisões que não podiam acontecer estão sendo feitas. Um dia a casa cai, como caiu na lei Maria da Penha. Depois de mais de uma década dando cesta básica, veio o legislador e encheu e falou que está proibida a cesta básica. Mas enfim, alguma solução vai haver. Quando houver, eu só peço a Deus, porque para outro não dá para pedir, não é? Que a nossa frustração não seja grande. Que todo esse esforço de combate à corrupção seja permanente, duradouro, e que não se desacredite uma operação inteira por causa de ilegalidades que estão sendo praticadas, e estão sim. Perguntem para o seu professor de processo penal uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, e aí vocês colocam isso em sala de aula. O seu professor vai te dizer o seguinte, quando estiver na sua época de processo penal, falando sobre prisão provisória, prisão cautelar, prisão preventiva. Ele vai chegar e falar assim, olha, prisão preventiva, prisão cautelar é uma exceção. No direito brasileiro, a regra é a liberdade e a exceção é a prisão provisória. Por quê? Porque existe um princípio da presunção de inocência claramente colocado no artigo 5º. Você é presumidamente inocente até prova em contrário. Perfeito. Aí ele vai te dizer que você tem que respeitar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo e que a prisão, então, é decretada com base na indispensabilidade dela. Ou você decreta, ou o réu destrói o processo, mata uma testemunha e faz alguma besteira. Perfeito. Aí eu fiquei pensando, determinada autoridade judiciária determina uma prisão temporária, que é prisão cautelar também, de um cidadão, e manda toda a Polícia Federal, não é, atrás desse cidadão, corre para um lado, não acha, corre para o outro, não acha, aí achou esse cidadão num hospital em São Paulo. Esse cidadão estava aguardando a cirurgia da mulher que ia operar de um câncer. Aí a polícia não cumpriu o mandado, veja que é um juízo subjetivo interessante, né? Ela não cumpriu, quer dizer, o indivíduo poderia ser mafioso, está destruindo o hospital, na verdade, né? Junto com a mulher operando, ele está roubando todos os cofres do hospital, e a polícia falou, o juiz ligou, esse indivíduo está com a mulher operando, vai pegar mal na mídia, hein? O que ele faz? Ele revoga a prisão. Então eu fiquei pensando, a prisão é decretada em função de quê? Em função da mulher doente ou em função da necessidade daquele indivíduo estar preso? Porque se ele tinha que estar preso, não existe doença de parente nenhum na lei que permita o juiz revogar essa prisão. Então isso me fez nascer outro temor, que é o temor de vou trabalhar com a mídia. Se a mídia tiver a meu favor, eu estou ganhando no que eu faço. Se ficar contra mim, eu perco. Então parece que tem assessoria de imprensa trabalhando lá no Curitiba, dizendo, ó, o povo está do seu lado, então vai. Agora não está mais, pá. Isso tudo que eu estou falando acontece todos os dias. Então vamos nós todos refletir sobre isso e, como operadores do direito, que nós somos, formadores de opinião nessa área, trocar ideias, comentar, falar com os nossos parentes, nossos amigos, enfim, falar, será que está certo, será que está errado? Leiam os artigos de jornal, vejam as críticas que estão saindo já, quer dizer, dos abusos que estão sendo detectados. Não adianta a gente bater palma numa coisa que não vai se manter. Então é essa a minha preocupação que eu quero compartilhar. Combater corrupção é um trabalho desgastante. Combater corrupção não é um trabalho de mídia, não é um trabalho novelesco, não é um trabalho que dê ibope, não é um trabalho que te dê prêmio, é um trabalho duro, desgastante, como combater o tráfico de drogas. Nós temos juízes federais, que vocês nem ouviram falar que existe, sob proteção policial 24 horas, durante anos, porque estão realmente combatendo o crime organizado. O crime organizado não é para combater em holofote de televisão. O crime organizado é para combater na surdina, quietinho. O que está no Código de Processo? Que o inquérito é sigiloso. Como é que você faz prisão com a Rede Globo filmando? Antes do mandado sair, ela já está lá, na casa do sujeito, esperando.
Eu nunca vi isso quando eu trabalhava em primeiro grau, mandava prender justiceiro, eu trabalhei no júri muitos anos com um mercenário, né, que matava por dinheiro. Então você tem que prender esse povo, tem que prender mesmo, porque eles matam. Simples assim. Mandava expedir um mandado com a maior cautela. Falava, ó, no cartório, se alguém abrir a boca aqui, né, eu vou tomar medida disciplinar. Então o mandado ia, sabe, chegava na polícia por mãos especiais e ia prender o sujeito. Você acha que tinha condições de avisar a televisão? Ó, vai ser preso fulano de tal, já está lá filmando. Então isso não pode acontecer em combate sério ao crime organizado, a não ser que vire, logicamente, todo um espetáculo. E espetáculos trazem maus agouros, porque hoje o holofote se volta para a televisão, a imprensa, ela é desleal, ela não é fiel, ela foca para onde interessa, entendeu? Ela está te focando hoje porque você está dando notícia. Amanhã, se você não der, ela foca para lá e você fica jogado às traças. A imprensa vende jornal, a imprensa vive disso. Então é como a gente brinca, né? O advogado vive de quê? Desgraça. Não é? Vocês estão se formando para vender desgraça. Porque é isso. Né? Se o mundo fosse perfeito, a nossa profissão acabava. O que você ia fazer? Nada, todo mundo se dá bem. Não é? Ninguém comete crime. Então a imprensa é a mesma coisa. Não podemos trabalhar com mídia, temos que trabalhar com fatos reais, verdadeiros, plausíveis, perenes, que não se acabem. Tudo isso, na minha visão, pelo menos, é um alerta que a gente tem que fazer. Não há mais condições no Brasil de um retrocesso, a meu ver, nesse campo de combate a crime organizado e corrupção. As instituições estão podres, falidas, desacreditadas. Esta é uma realidade. Mas como já muitos estão vendo hoje, não adianta incinerar o Congresso inteiro. E aí nós vamos fazer lei como? Da noite para o dia. Nós vamos incinerar todo o judiciário, é a queda da Bastilha, entendeu? A Revolução Francesa. Então nós não estamos mais nessa época. É preciso expurgar o mal, preservando o mínimo que seja o bem. O bem vai vencer, o bem sempre vence, é o que eu acredito. Não acho que o mal triunfe, mas nós temos que saber trabalhar, porque quando nós, que supomos ser do bem, trabalhamos com armas do mal, nós nos igualamos ao corrupto, ao crime organizado. O que ele faz de mais que eu não faço também? Se eu dou uma prisão ilegal, eu como magistrado, eu estou descumprindo a lei, estou cometendo um crime, que se chama abuso de autoridade. E com que moral, agora sim, com que moral eu prendo o réu dizendo: o senhor furtou uma bicicleta? Ele fala: o senhor está abusando da sua autoridade. Então empatamos. Eu vou para lá, o senhor vai para cá. Concordo? Então é isso só que eu queria dizer a vocês, não escrever, mas dizer a vocês, olhando nos olhos de vocês na medida do possível. Nós temos que preservar o combate à corrupção, sim, sempre, mas dentro da lei, dentro da preservação máxima dos direitos individuais, que são muito difíceis de serem preservados em épocas de crise. Vamos pensar num Brasil melhor, menos corrupto, menos autoritário e que cumpra o mínimo que são as leis que nós editamos. Obrigado a vocês. Bom, nós vamos passar para um segundo momento agora, que é o momento das perguntas, o momento onde o nosso palestrante vai responder algumas questões, e nós vamos começar aqui com algumas perguntas da mesa. Então, lembrando que a gente tem que ser razoavelmente breve nas perguntas, que nós vamos ter um terceiro momento ainda. O palestrante vai encontrar vocês ali no lobby do teatro, onde ele vai autografar alguns livros, inclusive os livros dele hoje estão com preços especiais aí pela editora.
Então, quem quiser adquirir no final vai ter a sessão de autógrafos ali. A gente vai tentar fazer isso de forma organizada no fim, com muita calma. Então, não podemos demorar muito aqui nas perguntas. Então, nós vamos abrir as perguntas aqui com a professora Milene, que vai iniciar os trabalhos. Boa noite, meninos. É um prazer estar aqui, professor. Mais uma vez, eu falo que estar com o professor que normalmente já está comigo todo dia, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de estar tão perto. Mas ele está perto de mim todo dia, porque todo dia ele está comigo nas minhas mãos. E dar aula de direito penal, hoje, professor, como o senhor acabou de ilustrar para nós, é muito ingrato. Eu falo que entrar numa sala de aula para dar uma matéria de direito penal no atual cenário que a gente vive hoje é um desafio. É um desafio todos os dias. Porque eu tenho que fazer os meus alunos acreditarem que, na verdade, eles têm que ser melhor, né, no país que a gente vive. Então, eu falo, né, eu dou a teoria, e muitos alunos me perguntam, professora, e como funciona na prática? Eu falo assim, eu vou deixar você descobrir. Porque a corrupção, ela está intrínseca no ser humano, né? Sem querer a gente se corrompe quando não devolvemos um troco, né? que a gente recebe errado. Então você olha para o dinheiro e você fala, não tem ninguém percebendo, ninguém está vendo, então eu vou levar ele comigo. Então a corrupção, ela não é de pequenas coisas e nem de coisas grandes. Eu acho que a corrupção, ela está para todos nós. Então a gente tem que se policiar todos os dias, porque não adianta a gente apontar o dedo para esses grandes criminosos, né, essa organização criminosa, falar o sistema penitenciário não funciona, os agentes criminosos, né, os agentes penitenciários todos são corrompidos. Hoje existe uma grande organização criminosa dentro do sistema penitenciário. Né? Talvez a maior organização criminosa esteja saindo de dentro para fora, porque eles nos fazem acreditar que as penas são cumpridas e a grande parte da população não sabe como é que funciona. Como é que o senhor acredita que a gente possa fazer com que a população imagine que, por exemplo, um regime penitenciário tem a capacidade de receber, né? Porque eu, conversando esse final de semana com um político, ele falou, Milene, olha isso, professor, só escuta. Milene, está tudo errado, porque o juiz de execução penal é o maior corrupto que existe. Porque, na verdade, ele se corrompe quando ele não determina que todas as prisões devem acontecer. Na verdade, ele devia jogar todos os detentos dentro do sistema penitenciário, quando ele recebe, e joga a bomba para o governador. Eu falei, como assim? Como assim? Parece que é uma caixa de palito de fósforo que você está enfiando dentro de uma caixa, né, menor ainda, e que ele que se exploda. Então, a dignidade da pessoa humana não serve para nada. Você me coloca uma lei nova para ser votada, né, sobre o princípio da dignidade humana, o Supremo está falando sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, e de repente você me fala que o juiz de execução, ele que tem a obrigação de sanar todos os problemas políticos do país. Então, o problema político não é do político, o problema político é do juiz de execução. Como que o senhor acha que a gente pode acreditar que essa organização criminosa de dentro do centro penitenciário, o senhor deve trabalhar com isso, tem como, né, a gente tem como consertar isso, né? Se isso tem em algum momento como sanar esse nosso problema, porque eu falo que criminoso não tem pena perpétua. Criminoso, ele vai voltar para nós. Né? Eu não estou falando desses colarinhos brancos que não tem interesse de pagar uma multa. Eu falo daqueles criminosos que vão voltar para o nosso seio da sociedade e vivem onde eles vivem hoje. Professora, a questão levantada é uma das maiores preocupações que hoje um juiz penal tem, ou um desembargador, ou um ministro, que é tapar um buraco sem fundo, que é o sistema carcerário, que é da responsabilidade do Poder Executivo, desde sempre, e quem tem que resolver os problemas acontecidos dentro do cárcere é o Judiciário, como se fosse realmente o que tem a chave do cofre para poder falar, está superlotado aqui, eu vou transmitir, vou fazer outro presídio, eu vou resolver. Mas não tem. Né? Aliás, é preciso apoio também da população para esse sistema penitenciário dar certo. Muitas vezes a gente observa uma aversão, né, das pessoas em geral à figura do criminoso, como se ele fosse, dentro de uma sociedade, né, o mal, e nós todos somos o bem.
Quer dizer, é uma visão maniqueísta, que não é assim, porque esse indivíduo errou, nós erramos tantas e tantas vezes, e às vezes até cometemos crimes, é só uma questão de dirigir embriagado aqui na sua casa, já é um crime daí, ninguém viu, ninguém pegou, e nem por isso você foi estigmatizado e transformado num vilão. E a gente vê muitas vezes até nas redes sociais um certo ódio, né, ao sistema penal. Vamos canalizar nosso ódio, né, para outros lugares, né, porque não para esse. Uma das coisas que eu li outro dia na rede social, falando de superpopulação carcerária, um indivíduo escreveu lá: poxa, mas assim não pode, essa cela cabe 8, tinha 20. Aí um sujeito escreveu embaixo: se tinha 20, cabe 20. Né? Tem nexo. Ué, tinha 20, que tinha cabimento. Bom, em suma, o sistema processual penal e execução penal, eles estão quebrados à custa do executivo. O executivo não investe, meus caros, porque preso não dá voto.